Olá pessoal, que a graça de Cristo esteja com vocês. Hoje nós vamos trazer esse vídeo muito interessante, nessa série sobre a história da igreja. Nós vamos falar sobre a famosa, a muito aclamada Bíblia da versão King James, que é a versão do rei James, ou rei Tiago, da Inglaterra, das Ilhas Britânicas, que era o rei da Escócia e da Inglaterra. Então você vai conhecer a história dessa Bíblia King James e também um pouco da história do rei James, que foi quem autorizou e mandou fazer essa versão. Então você já sabe, deixa o like no vídeo, deixa a inscrição no canal se você não for inscrito, compartilha esse vídeo para alcançar mais pessoas e bora para mais esse vídeo. A infância do rei James, Tiago, que James em inglês é Tiago. James Charles Stuart nasceu em 19 de junho de 1566, no castelo de Edimburgo, na Escócia. Seu pai, Lord Darnley, fora assassinado no início de 1567, antes que James completasse seu primeiro ano de vida. Sua mãe, Mary Queen of Scots, Rainha Maria dos Escoceses, logo foi forçada a abdicar do trono por causa de rumores e suspeitas de que tivesse envolvimento no crime de morte de seu marido. De todo modo, o pequeno James foi coroado King James VI of Scotland, rei Tiago VI da Escócia. Ainda bebê, aos 13 meses de idade, contudo, a história já indicava o destino do infame James, o grande líder reformador. O infante James, o grande líder reformador. John Knox foi nomeado para pregar o sermão de coroação do pequeno rei James. Olha só, John Knox, eu já fiz vídeo sobre ele, e ele fez essa proclamação, um sermão durante a coroação do pequeno rei James, enquanto ainda criança. Enquanto isso, Mary, a mãe de James, era condenada à prisão na Inglaterra por sua própria prima, a rainha Elizabeth, e 19 anos mais tarde, em fevereiro de 1587, seria executada, acusada de ter feito parte de uma conspiração da Igreja Católica Romana para assassinar a rainha Elizabeth. Como muitos monarcas, o rei James foi criado sem a participação e a presença de seu pai e mãe, ainda que durante muitos anos James mantivera intensa comunicação com sua mãe, mas apenas por cartas e bilhetes. Contudo, James é claro em afirmar que sua mãe jamais tentou influenciá-lo para a doutrina católica. Entre os seus 4 principais tutores, talvez o que lhe fosse mais significativo e influente fora George Buchanan, um erudito e convicto calvinista, e foi sob a tutela, ensinamentos e métodos do Sr. Buchanan que o rei James tornou-se um dos mais cultos e intelectualmente argutos pensadores entre todos os reis da terra em sua época. O Sr. Buchanan tinha 64 anos de idade quando começou a tutoriar seu jovem pupilo e rei. E assim teve início a vida acadêmica do rei Tiago. Grego antes do café da manhã, em seguida latim e história, música, aritmética, cosmologia, dialética, retórica e, claro, teologia. Olha só o tanto de matéria que esse rapaz estava sendo educado. King James, que é o rei James, falava fluentemente grego, latim, francês, inglês, escocês e fora instruído em italiano e espanhol. Jesus, o cara era um poliglota. James afirmou certa vez que pôde falar latim muito antes de falar seu próprio idioma materno, o escocês. E devido aos seus maravilhosos dotes linguísticos e formação cultural, James foi um dos poucos reis do mundo até nossos dias que pode negociar com os líderes das maiores nações do planeta na própria língua de seus interlocutores. Ou seja, o cara falava a própria língua do outro, então ele conseguia negociar muita coisa. Facilitava, sem a necessidade de qualquer intérprete. King James cresceu e tornou-se um rei forte, poderoso no uso da pena e, como Salomão, conseguiu manter a paz dentro e fora do seu reino, Inglaterra e Escócia. A obra Cambridge Texts in the Story of Political Talk King James VI and I Political Rights, textos de Cambridge sobre a história da reflexão política do rei Tiago VI e primeiro escritos políticos,
salienta que os escritos de King James estão entre os mais importantes e influentes documentos ingleses de seu tempo. King James tem sido comemorado como um dos mais cultos líderes de todos os tempos, e mesmo em sua época era conhecido como, entre aspas, o rei Salomão da Grã-Bretanha. Olha só, pela sabedoria, né? E a capacidade cultural. King James começou a reinar em sua terra natal, a Escócia. De acordo com seus próprios escritos, Works of 1616, Trabalhos de 1616, uma coleção de escritos pessoais do rei King James começou a governar sua própria terra, a Escócia, a partir de seus tenros 12 anos de idade. Então, em 1589, aos 23 anos de idade, tomou a mão de Anne of Denmark, Ana de Dinamarca, como sua esposa e rainha. King James amou profundamente sua esposa Anne e dedicou a ela lindas poesias. Tiveram 9 filhos. Certa vez, quando o rei e a rainha estavam caçando juntos, a rainha Anne matou acidentalmente o cão favorito do rei, chamado Jewel. E foi uma situação desesperadora. Anne não conseguia se perdoar pelo acidente, mas King James, com toda a generosidade, não apenas lhe perdoou e a consolou, mas lhe trouxe uma joia muito especial a fim de lhe acalmar a alma. Com o objetivo de transferir da melhor e mais gentil maneira suas instruções ao filho mais velho, o príncipe Henry, o rei James escreveu-lhe um livro, com um título em latim, Basilicum Dorum, que significa o presente régio. Esse livro não teve o propósito de ser publicado, mas apenas de ser o livro dos pensamentos do rei ao seu filho amado e futuro rei. Uma obra composta do melhor conselho de um pai e rei ao seu filho, príncipe e sucessor real, especialmente se algo acontecesse ao rei que lhe impedisse de dar prosseguimento às instruções e treinamentos do filho e príncipe da Grã-Bretanha. Afinal, o rei James já sofria com algumas doenças e havia escapado de várias tentativas de assassinato. Então, certo dia, o rei James chamou à sua presença seu editor e gráfico Robert Waldegrave e, confidencialmente, ordenou-lhe a edição de apenas 7 cópias dessa obra. De alguma forma, contudo, o conhecimento desse livro e todo o seu conteúdo caiu nas mãos de leitores em todo o mundo. Claro. Mais tarde, houve tanta demanda por exemplares de Basilicum Dorum que muito do seu conteúdo foi alterado, forjado e corrompido. Diante dessas pressões, o rei James decidiu publicar sua obra para o público geral e assim, essa obra tornou-se um best-seller em inglês, galego, francês, sueco e alemão, durante o período de cerca de 50 anos desde seu lançamento. A Sociedade Bíblica Libero-Americana e Abba Press publicaram uma edição especial dessa obra em português, uma obra dessa edição especial em português em breve. Então as pessoas vão ter acesso a esse tipo de publicação também, as que se falam a língua portuguesa. Basilicum Dorum é um pequeno tratado com cerca de 150 páginas, dividido em 3 livros ou capítulos gerais. Lembrando, pessoal, que essa obra já deve ter sido publicada, viu? Esse artigo aqui já foi escrito já tem um certo tempo. Dividido em 3 livros ou capítulos gerais. O primeiro tem como título Os Deveres de um Rei Cristão para com Deus. O grande pensador e escritor judeu James Disraeli afirmou: James produziu o mais elevado conceito quanto às virtudes necessárias a um ilustre monarca. Em Basilicum Dorum, o rei James compreende o discipulado cristão e o descreve no melhor estilo de prosa de seu tempo. Ele muito habilmente entrelaça as sagradas escrituras com uma atitude piedosa e um tom conselheiro. O rei oferece ao seu amado filho o mais importante dos conselhos, conhecer profundamente a Deus, ou seja, temor a Deus, né? Diligentemente, leia a palavra de Deus e fervorosamente ore pelo correto entendimento dessa palavra. Busque nas escrituras, afirmou Cristo, porquanto elas dão testemunho de mim. Toda a escritura, disse Paulo, é útil para ensinar, promover, elevar e corrigir e instruir na justiça, a fim de que o homem de Deus alcance a perfeição em toda a boa obra. Toda a escritura contém, porém, 2 braços, a ordem e a proibição. Obedeça aos 2. A adoração a Deus é santa base sobre a qual a escritura é vivificada pela fé. Está explicado porque ele era conhecido como o rei Salomão da Inglaterra. King James unifica as coroas da Inglaterra e da Escócia. Uma das grandes aspirações do rei James foi ser o primeiro monarca a governar os reinos da Escócia e Inglaterra ao mesmo tempo.
que eram ilhas, né, praticamente coladas, né? O que veio a acontecer no ano de 1603, logo após a morte da Rainha Elizabeth, quando ele ascendeu ao trono da Inglaterra nesse mesmo ano. Depois de reinar na Escócia por 36 anos, desde então passou a ser conhecido como Rei James VI da Escócia e I da Inglaterra. Em janeiro de 1604, o rei James convocou a conferência da corte Hampton, a fim de ouvir o que poderia estar errado com o desenvolvimento da igreja. Durante a conferência, o líder puritano Dr. John Reynolds solicitou ao rei James que a melhor maneira de se cooperar para o progresso da vida e da doutrina da igreja seria dar ao povo uma nova e mais correta tradução das Escrituras, corrigindo uma série de pontos alterados e corrompidos das Bíblias permitidas nos reinados de Henrique VIII e Eduardo VI. O rei James se agradou muito da ideia e em julho de 1604 nomeou 54 homens que formaram um comitê de tradução. Esses homens não eram apenas os melhores linguistas e maiores eruditos do seu reino, mas considerados na época os mais capazes do mundo. Muito do trabalho e da metodologia desses homens, aplicados à tradução da Bíblia King James, formou a base dos mais importantes estudos linguísticos e tradutológicos ainda hoje, usados nas grandes universidades em todo o mundo. Olha só, pessoal, o trabalho por trás dessa Bíblia. Os estudiosos e tradutores foram organizados e divididos em 6 grupos, e se encontravam respectivamente em Westminster, Cambridge e Oxford. Curiosamente, a ideia de tradução da Bíblia King James, atualizada em português, também surgiu em Oxford, durante uma série de palestras sobre o assunto sobre a coordenação da Lion Publishing, com a participação do editor e jornalista Oswaldo Payão, representando a Sociedade Bíblica Libero-Americana do Brasil e a editora Abba Press. Esse grupo de eruditos reuniam qualificações gerais e específicas cujo conhecimento e habilidade com as línguas originais jamais foram rivalizados por quaisquer outros especialistas, quer antes ou depois deles, até o dia de hoje. Foram estudiosos que dedicaram toda a vida na sincera busca de Deus e do conhecimento da sua palavra. Um dos tradutores foi o Dr. Lancelot Andrews, que dominava pelo menos 15 línguas, olha só pessoal, 15 línguas, e com cerca de 6 anos já havia lido toda a Bíblia hebraica, Taná, que é a Taná, né, a palavra no hebraico. Todos os demais membros do comitê de tradução liderados pelo próprio rei e biblista James I tinham semelhantes qualificações. Alguns foram autores dos mais importantes dicionários e léxicos, né, que as palavras no original grego e hebraico, inclusive em línguas estrangeiras. Era comum realizarem extensos e profundos debates em grego. Todos foram autores de grandes obras em outras áreas do conhecimento. Eles não somente conheciam perfeitamente a língua e a cultura hebraica, aramaica e grega, mas dominavam outros idiomas relacionados ao mundo antigo e bíblico que, sem dúvida, iluminavam o conhecimento geral, como arábico, persa, cóptico, siríaco, latim, caldeu, espanhol, francês, italiano e holandês. Esses valorosos homens não foram somente alguns dos mais respeitáveis eruditos do mundo em sua época. Foram igualmente cristãos comprometidos com uma vida sincera e dedicados à fé em Jesus Cristo e na palavra de Deus. Serviram ao Senhor como deões e presidentes das mais renomadas universidades da terra, como Oxford, Cambridge e Westminster. Alguns deles foram conhecidos por seus longos períodos de oração de até 5 horas por dia, fora o trabalho diuturno que realizava. Pronto, pessoal, está aí a biografia do pessoal, né? Só gente preparada. Contudo, todo o trabalho de tradução da Bíblia King James, Authorized Version, como era seu nome original, não foi realizado sem grande exposição de muitos desafetos e inimigos da verdade. De acordo com as notas dos tradutores que ficaram registradas no prefácio da Bíblia King James, a Igreja Católica Romana fez oposição radical e até mortal contra cada participante da versão e publicação dessa edição da Bíblia em língua comum, que é a língua inglesa, né? O sistema papal constituiu-se num dos mais ferrenhos inimigos dos tradutores. O Comitê de Tradução escreveu a alta cúpula da instituição católica romana: nossos críticos têm tanto medo da luz das Escrituras que eles desconfiam até daqueles que por essa luz são iluminados. Certamente não somos daqueles que, tendo encontrado o bom e puro ouro, ficam receosos de prová-lo ao fogo, mas tememos sim a falsidade. Fecha aspas. Ao lermos o comentário dos tradutores ao leitor e a carta dedicatória, que se encontra na primeira edição da Authorized Version, versão autorizada, compreendemos que o próprio rei James I
posicionou-se como uma parede, um baluarte contra todas as tentativas para neutralizar ou retardar essa obra. Eis um trecho do depoimento que abre o comentário dos tradutores ao leitor, publicado na primeira edição da Bíblia King James em 1611. E aqui está a declaração, pessoal. A coragem e constância de Sua Majestade, apesar de muitas e ferozes calúnias que sofrera, possibilitou que as mais acuradas pesquisas em benefício da tradução das línguas bíblicas originais para o inglês tivessem pleno êxito. Fecha aspas. Apesar da forte oposição da instituição católica romana, a grandiosa obra da tradução da Bíblia King James foi completada com louvores em 1611 e passou a ser conhecida como a primeira Authorized Version of the Bible, ou seja, a primeira Bíblia da versão autorizada. A primeira tradução dos manuscritos da Bíblia, a partir dos textos bíblicos nas línguas originais, disponíveis ao estudo na época, para a língua comum inglesa, mediante expressa autorização do rei, como havia profetizado Tyndale há muitos anos. Tyndale também já fiz vídeo sobre ele, é um dos primeiros tradutores da Bíblia para o inglês. Pouco antes de ser degolado e queimado em praça pública, na cidade de Vilvoorden, próximo de Bruxelas, Bélgica, em 1536, por ordem do rei VII, em conluio com as igrejas anglicana e católica romana, William Tyndale foi o pastor, estudioso protestante inglês, mestre em artes em Oxford, o primeiro tradutor das escrituras para a língua inglesa, como eu falei, que fora condenado à morte em fogueira pública pelo crime de traduzir e publicar as escrituras sagradas em língua popular comum, e que, no momento de sua execução, bradara diante de seus algozes e do povo: meu Deus, abra os olhos do rei da Inglaterra, E realmente Deus abriu, Porque depois veio a reforma na Inglaterra. E 75 anos depois, essa súplica cumpriu-se integralmente com a publicação da Authorized Version, a Bíblia King James, Nos anos que seguiram, no seu lançamento público, a Bíblia King James eclipsou todas as demais traduções e versões até então produzidas em todo o mundo. Jamais por força ou poder político, mas pela própria vontade e expressão dos estudiosos e do povo leitor. Até que, 250 anos mais tarde, o primeiro fogo estranho surgiu tentando criticar e desmerecer o real valor dessa obra magnífica e eterna. Surgiu um clamor dos críticos por revisão, e publicou-se a edição revisada Standard Version, que é uma versão bem conhecida também, versão padrão revisada. E, desde então, dezenas de novas traduções, adaptações, versões e edições em linguagens modernas e atuais surgiram, muitas dessas com apoio financeiro e político do sistema papal católico romano. Tais edições poderiam ser consideradas unautorizadas versions, ou seja, versões não autorizadas, versão não autorizadas ou espúrias. Infelizmente, profissionais de novas ciências da economia, de comercialização e do consumo, como o mau marketing, descobriram na publicação da Bíblia um excelente negócio e resolveram lotar as gôndolas dos supermercados com belas capas e pobre conteúdo. Há empresas que nem sempre se preocupam com as belas capas e bom acabamento da obra e imprimem versões incompletas e linguagem descuidada sobre o pior e mais barato papel. A palavra que Deus escreveu com sangue ao longo dos séculos e milênios como a sua carta pessoal à humanidade. Ainda que James Tiago, primeiro, tenha vivido uma vida de muitas e magníficas realizações, foi um homem familiarizado com o sofrimento em suas diversas modalidades e expressões. Sofreu com necessidades especiais em suas pernas, tinha dificuldade para pronunciar as palavras com clareza, ainda que fosse um homem extremamente culto e poliglota. Como resultado de sua pouca força nas pernas e instabilidade para andar, tinha quedas comuns e muitos machucados pelo corpo, além de sofrer com a humilhação e a zombaria dos inimigos que se aproveitavam dessas fraquezas para criticá-lo. James ainda lutou contra as várias outras enfermidades, como artrite, cólicas abdominais, gota, insônia, espasmos e fraqueza, náuseas, diarreias e horríveis dores renais. Muitos pesquisadores e biógrafos acreditam que os vários males da saúde de James eram congênitos e produzidos pelo sistema nervoso. Coitado, gente? Além desses martírios físicos, o rei padecia de depressão, motivada principalmente pela maneira como perdeu os pais e sua amada esposa, Queen Anne, ocorrida em 1619, e que fora precedida pela morte de seu filho mais velho, Prince Henry, em 1612. King James foi um homem que conheceu a dor e o sofrimento em suas várias dimensões e soube usar sua própria dor para
se compadecer do próximo ao mesmo tempo em que se tornou um valoroso encorajador. O pôr do sol da vida do rei James VI e I ocorreu no dia 27 de março de 1625, em Theobald's Park, na cidade de Herts, Inglaterra. Morreu aos 58 anos de idade e foi sepultado na abadia de Westminster. Diferentemente de muitos monarcas escoceses, King James morreu em sua própria cama, em paz, tendo o carinho de seus súditos e de muitos líderes estrangeiros. Transferiu seu reinado, sem máculas, para seu filho adulto, o que também não era comum entre os monarcas do Reino Unido naqueles tempos. E vamos ver mais um pouco sobre o testemunho sobre o rei James. Após mais de 400 anos de existência e frequentes aperfeiçoamentos, como os implementados na nova tradução atualizada para a língua portuguesa, realizada com maestria e total dedicação pelo Comitê Internacional de Tradução da Sociedade Bíblica Líbero-Americana, editora Abba Press, a Bíblia King James mantém sua trajetória de sucesso e a preferência dos leitores em todo o mundo. E agora, pelos leitores de língua portuguesa, conduzindo diariamente milhares de pessoas, crianças, jovens, adultos e idosos, ao conhecimento de Jesus Cristo como o único e poderoso Salvador de suas vidas, aqui na Terra e em nosso tempo, e por toda a eternidade, na Nova Jerusalém. Apocalipse 21, da King James atualizada. Pois é, pessoal, esse foi um vídeo mais extenso, mas foi para contar um pouco da história do rei James, que se confunde com a história da tradução da versão da Bíblia King James, né? A versão da Bíblia mandada e feita pelo rei James, da Inglaterra e da Escócia. Então é uma história bonita, tem muitos mais detalhes. Esse aqui é um vídeo resumido. Eu peço que você procure se aprofundar no conhecimento sobre a história da Bíblia King James e sobre o rei James também, né? Mas aqui você vai encontrar muita informação já que resume muito sobre essas duas histórias, da Bíblia King James e do rei James. Então eu espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe o like no vídeo, deixe a inscrição no canal se você não for inscrito. Compartilhe esse vídeo para alcançar mais pessoas, para o canal crescer. Deixe seu comentário também para saber o que você achou desse vídeo e sobre toda essa série da história da igreja que eu venho fazendo. E não se esqueça, somos um em Cristo e fica com Deus.